exatamente o motivo pelo qual muita gente se torna vegana, mas é o que você falou, assim, quer dizer, é a pena, a dó do animal, mas que também você vai estar contribuindo para minimizar os efeitos desse esquema, que a gente sabe, que também noticia, é o que sustenta o PIB do Brasil, tem o seu lado positivo economicamente, isso é inegável, mas também é inegável que há uma grande cadeia de morte, de sofrimento, de blá, blá, blá. Por que que a gente não avança nesse sentido? Esse esquema continua sendo mantido, os anos passam, você falou aí em 2003, de lá para cá praticamente nada mudou, né? Parece que a coisa só cresce. Os dois crescem, né? O veganismo cresce muito. Sim, e também a exploração. A nossa maneira de lidar com os animais não muda. Primeiro, sobre o PIB, eu quero dizer o seguinte: vegano não é contra produção de alimento. Né? Então, o que a gente diz é que a gente continuaria produzindo, sendo mais inteligentes na forma de produzir, tendo um impacto ambiental muito menor. Só para dar um exemplo, no Brasil, falando de Brasil, depois eu vou falar de mundo, e aí eu falo da caça e tal, 22% do território brasileiro é utilizado pela pecuária, 8% agricultura. Desses 8%, boa parte é produção de soja e milho. Para virar ração. Para virar ração para esses animais. Não é nem exportação. Aí tem gente que fala, não, mas aqui no Brasil os animais vivem em pasto, os bois, né? Porque porcos e frangos, somando, são bilhões. Não ficam soltos, não. Eles ficam um sistema intensivo. Mas mesmo os bois, em épocas em que o pasto não está volumoso, né? Seco e tal, ou mesmo na época de engorda de abate, eles também consomem ração. Sim. Então, a gente tem aí uma ideia, a gente está quase falando de 1/4 ou mais do território brasileiro sendo usado por uma atividade. Por uma. Se a gente pensar globalmente, é uma África inteira. Se você reunir todas as áreas do planeta que utilizam para a produção de animais, para produção, esses ditos de produção, que não são de produção, né? A gente que produz, mas você tem uma África inteira. Só de animais, não de agricultura. A agricultura é uma Europa inteira para plantar ração para os animais. 2 continentes do planeta são utilizados por um setor. Nossa. Então, aí, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa em tudo isso, cara, é inevitável a gente falar sobre isso. E aí, vem essa questão, mas e o PIB, Gente, nós não estamos falando, as pessoas vão continuar precisando comer. Sim. Pronto, eu não preciso falar mais nada sobre isso. A gente pode continuar plantando, a gente pode continuar exportando comida de forma mais inteligente, atraindo mais, né? A gente tem várias questões relacionadas a estimular a agricultura familiar, então a gente pode unir tudo isso e não falar em redução de PIB, e não falar em perder oportunidades. Pelo contrário, a gente vê a Europa, se aqui no Brasil a gente pensa que não mudou tanto, vai ver na Europa, como você vai em qualquer lugar tem opção vegana. Estados Unidos crescendo cada vez mais. Grandes frigoríficos que antes tinham um nome, um americano, que eu não vou fazer propaganda, que é um dos maiores, está entre os 3 maiores, tinha em seu slogan, nós produzimos proteína animal. Hoje nós produzimos proteína. Olha. Eles tiraram o animal. E aí, para eu não deixar sem resposta à questão da natureza, porque quando a pessoa fala assim, mas o ser humano caça, o ser humano desde sempre, está trazendo a argumentação de que é natural comer. É natural, a gente já comia, tal. Luciano, não tem coisa mais natural no ser humano que se questionar, que fazer mudanças, que alterar o que a gente recebe de herança cultural e começa a fazer uma nova forma de lidar, não só com a natureza, mas entre nós. Pensa quanta coisa que era natural lá atrás e que a gente questiona. As tribos, era muito natural, assim como mas a gente não aprova. As tribos se matavam para ter território. Né? Tem gente que fala Sim, sempre comeram. Sempre teve guerra entre seres humanos e a gente aprova isso porque era natural, porque lá atrás faziam. O arco e flecha, muita gente fala isso para mim. Os meus ancestrais não desenvolveram arco e flecha para eu comer alface. Aí pois você está querendo dizer que eles matavam animais. E eles matavam seres humanos com os arcos e flechas também. Então você vai matar ser humano também? Não, mas aí não tem nada a ver. Eu falo, não, eu estou usando o seu argumento. Eu realmente acho que não tem nada a ver. Mas o seu argumento nos leva a crer que você acha que tudo que era natural daquela época,
a gente não deve questionar e continuar fazendo. O que é um grande equívoco, né? Ricardo, como fazer essa transição, se é que ela de fato vai acontecer em escala, no país que é o país do churrasco e da pizza? Se eu disser que eu tenho uma resposta, eu vou estar mentindo, Sabrina. Eu acho otimista. Que é aqui, ó. Eu sou otimista. É aqui, é conversando, é convidando as pessoas. Porque assim, quando as pessoas falam, tá, mas e o produtor? E se as pessoas pararem de comer carne, elas vão continuar comendo. Esse produtor vai ter que haver uma adaptação, um trabalho, para que ele comece a ser inserido num novo modelo de consumo, que já existe, entre aspas, né? Porque quem come carne não come só carne. Claro. Come também os vegetais, tal. Exato. O que vai acontecer é que a gente vai ter uma gama maior. Você tem existem alguns estudos que mostram que há possibilidade de abertura de novos empregos na casa de milhões com o desenvolvimento, por exemplo, das carnes vegetais. Então, você pode ter indústrias novas, você pode ter estímulo a novas plantações que sejam mais agregadas ao próprio local, né, para não ficar essa monocultura enorme, que só tem soja, só tem milho, são as grandes monoculturas aqui do Brasil, sim. E elas são ligadas à pecuária, porque ninguém come tanto tofu e pipoca para se plantar tanta soja e milho.